Muita gente pediu para eu fazer esse vídeo. Primeiro, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque quanto mais inscritos, mais alcance para a gente denunciar os crimes do Bolsonaro. E na descrição tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também. Vamos falar agora sobre o Jair Bolsonaro criando 5 novas universidades e 5 novos institutos federais. Você deve estar falando, caramba, Thiago, o Bolsonaro vai criar 5 novas universidades? Caramba, vai fazer uma coisa boa? Não vai. Sabe o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai desmembrar universidades que já existem e criar 2.912 cargos. Ou seja, você pega uma universidade que já existe, você fala, não, agora esse campi aqui da universidade vai ter um outro nome, vai se tornar uma nova universidade. Por ser uma nova universidade, tem que ter um novo reitor, tem que ter uma nova administração, tem que ter novos servidores, novas pessoas, técnicos administrativos, tudo mais. Vai ter novo professor? Não, novos professores não. Vai gerar alguma nova vaga para os estudantes? Tampouco, não. Nenhuma vaga será gerada. Qual o custo disso, Thiago? No mínimo 500 milhões de reais por ano. O governo Bolsonaro vai gastar 500 milhões de reais por ano para criar 5 novas universidades, fora o dinheiro que será criado, que será usado para desmembrar institutos federais. Eu vou falar em quais estados e aí eu vou te explicar o motivo do Bolsonaro fazer isso. Primeiro, as universidades serão em Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí. Veja bem, não vão construir nenhum prédio, não vão construir nenhuma estrutura. Simplesmente universidades que já existem vão mudar de nome e terão novas administrações. Os institutos federais serão em São Paulo, Goiás e Paraná. Por que, Thiago? Porque lá há deputados do Centrão. Por exemplo, o Instituto Federal que será no Paraná vai ser em Maringá, que é a terra do Ricardo Barros. Ali planejam criar pelo menos 400 novos cargos. Pra quê, Thiago? Pra fazer rachadinha. Você acha que é pra quê que o Bolsonaro quer criar tanto cargo? Pra fazer rachadinha para os deputados bolsonaristas roubarem mais. Em Goiás não estava no plano. O ministro do Bolsonaro, que ele declarou no mês passado que os governos do PT investiram demais em universidades, deviam ter investido menos em universidade. Universidade não é para todos. É engraçado que o lema do ProUni do governo Lula, criado pelo Haddad e pelo Lula, era ProUni, Universidade para Todos. E já o ministro do Bolsonaro não. Ele disse que a universidade não tem que ser para todo mundo, tem que ser só para alguns mesmos. Os outros que se danem. Aí, o ministro fez uma exposição na Câmara dos Deputados sobre esse novo projeto. E na exposição, não estava fazer um novo instituto em Goiás, mas era o líder e agora é vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso, que é o Major Vitor Hugo, do PSL, agora chama União Brasil, né, o partido fascista, ele é de Goiás. Então ele falou, não, põe aí Goiás no meio que eu também quero alguns cargos para fazer rachadinha, uns cargos para chamar de meu. E aí colocaram também Goiás no meio. Estima-se, veja bem, quando eu digo estima-se, já vou explicar por que vai custar mais. Estima-se que vai custar 500 milhões de reais. Coincidência ou não, é o que o Bolsonaro cortou do Ministério da Ciência. Lembra que o Bolsonaro cortou 500 milhões de reais do Ministério da Ciência? Vai remanejar os 500 milhões para cá? Não. A verba tem que ser, ele não remanejou essa verba para o Ministério da Educação. A verba tem que ser do Ministério da Educação e o projeto do ministro da Educação do Bolsonaro não diz de onde ele vai tirar dinheiro. É engraçado que o Bolsonaro, ele recusou o projeto de absorventes, ele vetou o projeto de absorventes para mulheres e para meninas, adolescentes, né, de baixa renda, porque ia custar 100 milhões por ano. Mas ele gasta 500 milhões para criar cargo para fazer rachadinha. Olha o tamanho do rachadão que vai fazer o Bolsonaro. Você viu matéria sobre isso na Globo? Não viu, provavelmente nem vai ver. Aí, vamos lembrar, os bolsonaristas todos, lembro da Carla Zambelli, eu lembro assistir na TV Câmara, tem até alguns vídeos aqui no canal, o projeto do PT, do deputado Zaratini, que passou do Vale Gás, da criação do Vale Gás, os deputados bolsonaristas eram contra, porque eles diziam que não tinha dinheiro para isso, mas tem 500 milhões para criar cargo de um monte de aspone. O que é aspone? Assessor de nenhuma, assessor de porcaria nenhuma. São os aspones do Bolsonaro. 2.912 só nas universidades. E aí por que eu estou dizendo que vai custar mais de 500 milhões? Veja bem, 500 milhões é o que se estima que vai custar nas universidades, porém,
Quando o governo Bolsonaro, isso é a experiência minha de quase 3 anos de governo fascista de Jair Bolsonaro, quando eles estimam gastos sobre alguma coisa, acaba sempre custando muito mais. As contas que o Ministério da Economia fazem estão sempre erradas. Eu vou dar um exemplo no Auxílio Brasil. O Ministério da Economia não sabe se o Auxílio Brasil vai custar 60 bilhões ou 80 bilhões. Aí você vai falar, por que, Thiago? Por que tem uma margem de erro assim? Todo gasto tem margem de erro? Sim. Alguns gastos, gastos futuros, você põe uma margem de erro. Mas quando, eu vou te falar, quando um Ministério da Economia põe uma margem de erro de 25%, de 60 para 80 bilhões, num projeto, é porque eles não fizeram estudos suficientes do impacto disso e de quanto vai gastar. E aí qualquer técnico, qualquer pessoa profissional nisso vai entender, vai falar, opa, tá tudo errado aí. Só um exemplo, que é o Auxílio Brasil. No caso dessas universidades, querem criar 2.912 cargos. Dizem que com salários e com esse remanejamento vai custar 500 milhões em um ano. Só que eles não colocaram na conta os cargos que serão criados, não se sabe quantos, na criação de 5 institutos federais. Nos estados eu acabei de falar aqui, São Paulo, Goiás e Paraná. Goiás vai ser na área do Major Vitor Hugo. Paraná vai ser vai ser em Maringá, o novo instituto. O instituto que será desmembrado será no Paraná. Aí, o governo Bolsonaro, na apresentação, depois de não citar quanto vai custar a criação desses 5 institutos federais, que veja bem, não é criação, é o desmembramento de institutos que já existem, o governo Bolsonaro falou que, olha, isso vai facilitar a geração de novas vagas no futuro. Mentira, não vai. E falaram que as universidades estão a par e que as universidades estão apoiando isso. Mentira. Contactaram a Universidade do Piauí, a UFPI, Universidade Federal do Piauí, terra do Ciro Nogueira. Contactaram e eles falaram, não, a gente está com déficit de professor, está faltando 80 professores aqui, a gente está tendo que contratar substituto, se eles quiserem ajudar, manda a verba para contratar professor, porque a coisa aqui está ruim. A gente está com professor substituto, vai desmembrar, a gente vai perder a capacidade administrativa, mas vai criar um monte de cargo para quê? Eles são contra. Aí entraram em contato com a Universidade Federal do Espírito Santo, que também vai ser desmembrada. Falaram, não, nós somos contra, nós estamos também, a gente está faltando professor, aqui está faltando um monte de coisa. Aí tem uma, deixa eu ver aqui para eu não falar errado, a do Amazonas. A do Amazonas falou, a gente está com falta de 80 técnicos administrativos e de 100 professores. E a gente está contratando professor substituto, mesmo assim a gente não tem o suficiente. E a gente está com um problemão de técnico administrativo. Vocês vão desmembrar, vai ficar uma desgraça aqui. Por quê? Porque vão desmembrar, aí imagina, tem a Universidade lá Federal do Amazonas, desmembra. Agora a Universidade Federal do Amazonas vai ter a mesma estrutura, tudo igual, não gerou nenhuma vaga, gastou um dinheirão, e aí a nova universidade vai ter que ter um novo reitor, vai ter que ter uma nova cúpula, nova administração, nova diretoria, ou seja, você cria um monte de cargo que não serve pra porra nenhuma, não serve pra porcaria nenhuma. E aí, tô irritadíssimo, e aí, o que acontece? Os cargos que você precisa, que são professores, são técnicos administrativos, são pessoas que realmente vão trabalhar para melhorar a vida dos estudantes e que poderiam gerar novas vagas? Não tem nenhuma previsão de criação desses cargos. É só de cargo lá em cima, cargo que é literalmente aspones, que são os assessores que não fazem nada. É isso. E que já tem gente nesses cargos. Para quê? Para o Bolsonaro lotear esses cargos em ano de eleição para o Centrão, vai lotear isso para o Ciro Nogueira, vai lotear isso para o pessoal lá do Amazonas. Tem um senador do Amazonas que foi presidente da CPI da Covid e na última semana da CPI ele tirou os 2 principais crimes do Bolsonaro do relatório final, né? Logo depois de ganhar 220 milhões de reais de emendas parlamentares, um tal de Omar Aziz. Você acha que não vai carguinho pro Omar Aziz? É claro que vai para deputados de lá, vai para senadores de lá, e o Bolsonaro vai lotear isso tudo em época de campanha para o Centrão, porque eu já te falei aqui, eu tô falando isso nos últimos dias, o plano do pessoal do Centrão é eleger pelo menos 300 deputados do Centrão em 2022. Como eles vão fazer isso? Roubando tudo que der para roubar agora, investindo tudo que der para eles investirem em emendas paralelas para que esses deputados atuais apareçam e consigam eles se elegerem outros, para que os senadores apareçam e consigam eleger deputados
que estejam embaixo de suas asas, ou seja, ó, meu apadrinhado político aqui, vote nele também, para que eles consigam eleger isso e o Centrão possa, finalmente, que eles não conseguiram ainda, dominar completamente a Câmara dos Deputados, porque aí eles podem passar, porque esse é o plano final do pessoal do Centrão, eles podem passar a proposta de parlamentarismo, que garantirá ao Centrão o quê? Garantirá ao Centrão um poder perpétuo no Brasil, porque se há um parlamentarismo no Brasil, o que acontece? Quem elege o presidente da República, primeiro-ministro, é o Congresso, são eleições indiretas. E aí, como o Centrão terá maioria e do jeito que tá, já estão roubando muito, estarão roubando muito mais, eles vão ter mais ainda para gastar em campanha, vão eleger a maioria no Congresso e vão se perpetuar no poder para sempre. Aí eles não vão precisar depender de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, porque a eleição presidencial não vai valer muita coisa. Eles vão poder, eles mesmos, ter a chave do cofre. Esse é o plano do Centrão, com todo o apoio do Bolsonaro. Mas por que o Bolsonaro está apoiando? O Bolsonaro está apoiando, primeiro, porque ele também está roubando, a gente sabe que o Bolsonaro é especialista em rachadinha, e segundo, porque o Bolsonaro está completamente enquadrado pelo Centrão. Tão enquadrado que vazou ontem na mídia uma notícia de que o Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira quer pular do barco já no final do ano, assim que acabar o ano, janeiro, fevereiro, no máximo, ele quer pular do barco, deixar o ministério do Bolsonaro e começar a apoiar o Lula. E veja bem, essas conversas ocorreram tanto que vazou. Eu tô falando agora, você também sabe. Todo mundo sabe. E o Bolsonaro faz alguma coisa? Não faz, porque hoje eles são chefes do Bolsonaro e não o Bolsonaro o chefe deles. Então o Bolsonaro tá completamente enquadrado, ele vai fazendo o que o Centrão manda ele fazer e vai torcendo para que o Centrão consiga articular alguma coisa que o ajude lá no Congresso. Mas não adianta nada. Todas as coisas que ajudariam o governo Bolsonaro não passam, nada está passando. A PEC dos precatórios não passou, a reforma lá do imposto de renda passou na Câmara, travou no Senado, completamente travada, não vai passar, o presidente do Senado já falou que nem vai pautar porque não passa. Outras PECs que o Bolsonaro queria, projetos de lei que o Bolsonaro queria para ajudá-lo a tentar a reeleição também não passam. E o pessoal do Centrão já percebeu, o Bolsonaro não vai se reeleger, o máximo que a gente pode fazer para ajudá-lo é aprovar a PEC que o torna senador vitalício. É o máximo que dá para fazer. Mas o que isso não dá, aí ó, se der. Porque se não der para passar também, ó, Bolsonaro, você que se dane. Essa é a visão do Centrão e vão agora roubar tudo e o Bolsonaro, ó, 500 milhões de reais no mínimo. Eu vou te falar, quando o governo diz que vai custar 500 milhões, é porque vai custar pelo menos uns 800 milhões de reais por ano. É justa a verba que tiraram da ciência, mais a verba do Vale Gás, mais a verba dos absorventes. O Vale Gás o Bolsonaro ainda não vetou, mas o projeto do PT, você acha que ele não vai vetar? Vai vetar, vão ter que derrubar o veto, tudo para piorar a vida da população, o Bolsonaro faz. Por isso que a gente está aqui, ó. Eu falo, inscreva-se aqui no canal, que aqui é oposição a esses malditos, inclusive nas ruas, ó. Vou mostrar o nosso carro de som lá no Rio Grande do Norte, denunciando os crimes do Bolsonaro, ó. Peraí, isso eu já mostrei, isso aqui. Sofre com a inflação, o desemprego, a fome. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprar emoções. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando maçã. O povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Tá aqui, ó, o povo todo está contra esse maldito desgoverno. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. E aqui vão aparecer umas bolinhas, inscreva-se no segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis, no primeiro canal, que é o canal aqui Plantão Brasil, e aqui vai ter um outro vídeo para você assistir. Clica no outro vídeo, também assista até o final, que é a coisa que mais importa para o YouTube, é a pessoa, depois que assiste o vídeo até o fim, continuar assistindo do mesmo canal. Aí o YouTube fica louco, começa a mostrar o vídeo para mais gente que não é inscrita. Vamos para cima deles. Falou!